nosso ponto de encontro. Eu sou a Catarina e ele é o Raul. Oi. E este é o nosso espaço para termos conversas descontraídas sobre tudo o que nos apaixona. As nossas viagens, as nossas aventuras e, claro, a nossa vida a dois. Tudo isto sem filtros, portanto, senta-te, relaxa e junta-te a nós nesta conversa. Muito bem. Hoje o que é que vamos falar? Hoje vai ser assim um tema diferente do habitual, não vai ser nenhuma viagem específica ou nenhum país específico, vai ser uma conversa diferente e se calhar tu introduzes então qual é o tema desta conversa. Ok. Combinado hoje é falarmos da nossa dinâmica em casal enquanto estamos a viajar, não é? Vocês vão perceber que há pessoas que trabalham mais do que outras. Exato, concordo. Antes da viagem, calma. E há pessoas que trabalham mais do que outras durante a viagem. Ok, explica Correto. aí então. Se calhar, aliás, para começarmos este podcast de forma divertida e assim diferente do habitual, porque normalmente costumamos, como vocês já sabem, fazer assim uma dinâmica de perguntas e respostas. Desta vez vamos fazer assim algo mais diferente, vai ser tipo contar as nossas histórias, malta. Exatamente. Acho que vai ser assim uma ideia gira, não é? Pode ser. Pronto, e então, para começarmos, eu sugiro que comeces a contar o que nos aconteceu nas Gilis. Para quem não sabe, malta, Gilis é uma das ilhas da Indonésia, Sim. em que, quando nós fomos à Indonésia, nós basicamente percorremos algumas das ilhas. Começámos por Bali, depois fomos para Lombok, dentro de Lombok conhecemos várias micro-ilhas e depois, para finalizar, era suposto ser assim algo mais romântico, mais descontraído, uma ilha assim mais ligamos, namorar. lua Não, de para mel, relaxar. exatamente, Para relaxar. exatamente, não sendo lua de mel, mas era algo mais para relaxar. Chegámos lá e o Raul vai-vos contar o que aconteceu. Sim, para usar enquadramento, ela depois põe aqui uma imagem qualquer, que é Gilis. As Gilis ficam na Indonésia, entre Bali e Lombok, ok? Assim para cima. Aquele género de ilhas de sopa, malta, ok? Rodeada de corais, não se passa nada. Em duas das ilhas, pelo menos, elas são três, é a Gili Trafalgar, Sim. a Gili Meno e a Gili Air, E a Gili Hair, exatamente. ok? Nós ficámos na Meno, ok? Que é mais tranquila. Sim, é mais Trafalgar é mais para noites e festas. Sim. Não é? E a Air é um mix das duas. Sim, não é? sim, Mas sim, sim. não é grande coisa, acho eu. Pronto, então, o que é que aconteceu? Nós viemos de Lombok, praias incríveis, vibe de verão, por acaso foi muito fixe, foi uma ilha que nos surpreendeu muito na Indonésia, e apanhámos uma lancha rápida para Gili Meno, ok? Pormenor da Gili Meno. A Gili Meno não tem nada, malta, é uma ilha super pequena, vocês meia hora, 45 minutos estão a volta a pé À ilha. ok? Não se passa nada. O que acontece é que o nosso hotel, o alojamento, na altura, nem sei se Era hotel, era hotel, sim. ficava noutra ponta da ilha, ok? Até aí tudo bem. Só que nós nessa altura, nós ainda éramos os rookies de viagens, ok? Os quê? Rookies é aqueles que, é o nome que se dá aos pilotos que estão pela primeira vez na Fórmula 1. Ou seja, éramos pouco experientes a viajar. Se era a nossa segunda vez na Ásia ainda. Sim, éramos pouco experientes a viajar. Então como é que nós viajávamos? Nós dizendo isto assim agora até parece um bocado, não é? Não, Eu até tenho vergonha malta, de dizer, atenção, não eu até estamos a tenho querer ofender outros turistas. Sim, mas outros ofendendo na viajantes. mesma, está bem? Não, nós estamos a criticar a nossa maneira de ser na altura, que era uma maneira de o viajar. nosso modo de viajar na altura, que Exatamente. era ridículo, não, era do género, nós andávamos sempre de sítio em sítio, não é? Como fazemos hoje, a experimentar montes de locais, sempre com a mala atrás, só que usávamos duas malas de rodinhas Gigantes, malta. gigantes, uma de 23 kg, a outra tinha 17, 18, e sempre a abarrotar porque eu estou a viajar com ela, não é? Os homens percebem. Pronto. O que aconteceu nessa ilha? Nessa ilha tínhamos duas formas de ir para o hotel, ficava do outro lado da ilha, que era ou íamos a pé pela areia, com as, reparem, malas de rodinha, Imaginem, estão a ver malta. onde é que isso vai dar, não é? Ou então nós íamos com era um burro aquilo, era um cavalo? Sim, era um burro. Era um burro que puxava uma carroça.
Nesses países não há propriamente um bom trato aos animais, malta. O burro estava super maltratado, super magrinho, completamente Sim, porque desnutrido. ainda por mais é uma ilha com muito calor, o bicho estava ali parecia. Na ilha não há nada de motas, não havia motas, carros, não Só há nada. bicicleta e andar a pé. Só bicicleta, andar a pé ou então o burro, não é? Carroça. Imaginem, eu antes de ir para a ilha já sabia que não existiam veículos motorizados na ilha, mas eu pensei, mas deve haver caminhos de terra batida, pensei eu. Não, há areia e praia. Exatamente, o problema é que do porto onde atracámos até ao nosso alojamento era areia, praia. Mala de rodinhas, Sim, não andava está a na areia. imaginar o que é que já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? O que aconteceu? Nós não fomos pelo burro porque pensamos assim, não vamos ser os típicos turistas que vão explorar os animais, ainda por cima o burro não é super maltratado, não fazer, e continuar a não fazer sentido para nós. Qual é a alternativa? É ir com as malas de rodinhas, não é? A peso pela areia durante 45 minutos. Yeah. Numa tosta. Sim, Quente. malta, estavam tipo 32, 33 graus, ok? O que é que aconteceu? O Raul, pronto, leva a de 23 kg, não é? A Catarina leva a de 17, 18, não é? Durante 100 metros. Porque aquilo não dava muito jeito para pegar. Não dava, pois não? Não. Mas só a ti é que não dava jeito. Não dava muito jeito Ok. para pegar, malta. Foi Não, só a ela que não dava jeito. Amigo, olha, estava super confortável com uma mala de 23 kg e outra de 17. Malta, vocês não imaginam o que eu tive que ouvir o percurso todo. Que era suposto ser 45 minutos, que devem ter demorado para aí 2 horas. Não, foi pouco mais de 45 minutos, mas eu cheguei lá, Agora, eu estou a dizer que o tempo todo que rastros. estavas lá a resmungar, pareceu-me 2 horas. fogo. É que ele estava sempre tom. E Porquê? temos- Porque havia aqui alguém que já tinha sugerido antes das viagens irmos de mochilas. Mas pronto. Sim, mas só que, Só que ela, não, vamos de malas e não sei o que é. só que na altura eu estava um bocadinho reticente a usar mochila porque achava que a roupa ia ficar toda encorrolhada. As minhas costas, não sei o que é. Sim, mas Minhas costas, hoje sou em eu que ando dia... com elas, as minhas costas. Até parece, hoje em dia? Estás a brincar? Deixamos isso mais para a frente. Como eu estava a dizer, malta, 30 e tal graus, e eu arrastar não, uma foi ao ombro, a outra foi na pega mesmo, durante 45 minutos pela areia até o hotel. E eu cheguei ao hotel, malta, eu parecia, sei lá, Um sem-abrigo. estava todo transpirado, todo sujo, rebentei uma das malas, Depois uma ela da pega, partiu a meio, imaginem, estás a ver? Malta, Estava a ver, então. foi caótico. Era suposto começarmos tipo ali assim a Ainda por ter... cima tínhamos um casal, desculpa interromper, ainda por cima tínhamos um casal amigo Sim, nesse... conhecido. Nesse... Sim, porque o André depois soube e até nos veio ajudar. Tipo, ele Sim, veio mas um foi bocado. tipo os últimos 100 metros. não é? Sim. Foi terrível. E tínhamos um casal amigo e eles olharam para nós, porque tínhamos estado com eles em Bali, ok? Encontramos-nos em Bali. Isto é uma história também. Mas pronto, encontramos com eles em Bali sem querer e depois eles olharam para nós e olharam, Cruzes, o que é que vos aconteceu? Exatamente, malta. Pronto. Mas pronto. Essa é só uma das histórias que nós temos. Sim, para vos contextualizar. Não parece muito mal desse lado, malta, mas experimentem andar com uma mala de 23 kg, outra de 18, a pegar nelas, na areia, durante 45 minutos. Não é fixe. Imaginem, malta, só para vos contextualizar. Então, era suposto ser uma experiência super romântica, relaxante. As férias era o momento das férias para descansar. Exatamente, já tínhamos conhecido vários sítios, então Não é? era suposto chegarmos àquela ilha e ser ali assim um momento de descanso que iniciou da pior forma. Tive que ouvir o Raul durante 15 dias seguidos a resmungar comigo, que nunca mais viaja assim, que a partir de agora é Foi só 15 mochila. dias. Foi 3 dias. Não, estou a dizer que depois tu continuaste sempre a Claro. insistir mesmo, a bater no ceguinho. Então eu estou já estava há semanas e semanas e semanas. Vamos comprar mochilas, Catarina. Para este tipo de viagens é mochilas. E ela, mala de rodinhas, vamos lá, mala de rodinhas. Ai, Mas pronto, malta. Bom, malta, o que é que isto resultou? Nós agora só viajamos de mochila. Sim, Se não estão a par do nosso contexto, ou melhor, da forma como nós viajamos, vão aqui ao Instagram da Catarina, que é o... catarinaferreira.pt. Boa. Lá ela documenta como é que nós viajamos, o nosso estilo de viagem. E, spoiler, se
se vocês não sabem, nós fazemos uma viagem de muito contraste, malta. Ou seja, nós tanto ficamos no hostel ou no alojamento mais rasca possível, depois vamos para o de 5 estrelas. Okay? Exatamente. E como agora não há malas de rodinhas aqui em casa, às vezes também fica estranho nós chegarmos a hotéis de 5 estrelas com as malas. Não, com as mochilas todas rotas, todas. Rotas não, mas. Cansadas, vá. Sim. Com as mochilas cansadas, cheias de. Ainda para mais, eu tenho. Nós fomos ao Nepal e ela pôs assim uma cordinha com bandeiras na mochila. Não é bandeiras, são os mantras nepaleses. Sim, são bandeirinhas com mantras, pronto. Depois ela ainda pôs os. Como é que se chama aquelas coisas? Os autocolantes. É tipo um badge, não é? É os autocolantes na mochila dos países e não sei o quê. Vocês estão a ver, não é? Sim, não dá assim uma vibe muito elegante nos hotéis de 5 estrelas, porém, não quero saber. Dito isto, e já que somos um podcast famoso, se alguma marca de mochilas e assim nos quiser patrocinar. Somos simpáticos. É de certeza que vão patrocinar. Não achas? Acho que sim, amor. Eu acho que sim. Acho que sim. Pronto, esta foi uma história então assim para começarmos o podcast, mas se calhar agora, e voltando atrás, ei, que abriu o café, voltando atrás. Pronto, malta, vamos fazer uma pausa e depois voltamos atrás. Até já! A minha vida é esta. Para ver isto, não é? Imaginem em viagem. É incrível, não é? Olha, mulheres de sofá. Bem, daqui íamos. Malta, então, como eu vos estava a dizer, voltando bem lá atrás, lá por volta de 2018, março de 2018, nós fizemos a nossa primeira viagem juntos. Malta, se calhar não bem assim, nós já tínhamos feito uma pequena viagem juntos, que tínhamos ido a nossa primeira viagem, no fundo, foi quando fomos a Palma de Maiorca, mas foi com os teus pais, com a tua prima. Pronto, eu não vou considerar esta como sendo a nossa primeira viagem juntos, porque não fomos sozinhos. Vou considerar sim a nossa viagem então Tailândia. à Tailândia, exatamente. Boa. Março de 2018, sim. Março de 2018, nós vamos então pela primeira vez fazer a nossa grande viagem e escolhemos Tailândia porque era um destino de sonho meu, já queria ir lá há imenso tempo. Não tinha como dar errado também, não é? Sim, é incrível, sim. Muito fixe. Aliás, eu costumo dizer, eu não gosto de repetir países e locais onde fui feliz, mas Tailândia é daqueles que eu voltaria. Sim, também. E quiçá um dia. Quiçá. Mas pronto, então o que eu estava a dizer, primeira viagem juntos, malta, e para quem não sabe eu vou falar baixinho, ok? É segredo, fica só entre nós, e eu não falo inglês. Ou melhor, não falava. Não falavas. Não falavas, sim. Eu agora desenrasco sozinha. Se eu tiver que viajar sozinha, meninos, eu vou viajar, não quero saber. Safas-te bem agora. Sim. Mas lá atrás, em 2018, não. Era um zero à esquerda. Me Tarzan e o Jane. Sim. Era assim. Era um bocado pior. Mas... É um bocado pior ainda. Sim, mas continua. E o que é que acontece? Senhor, meu marido é uma peripécia. Malta, é assim, eu às vezes faço asneiras durante as viagens. É raríssimo, ok? Normalmente é ela, ok? Não. Mas é muito raro isto acontecer. Eu normalmente sou incrível em viagens. Claro, imagino que sim. Pronto, primeira nossa viagem juntos. Na altura nem tinha, eu principalmente, não tinha organizado assim a viagem de uma forma incrível. Simplesmente a agência que nos tinha programado a viagem deu-nos o roteiro a seguir e nós simplesmente seguimos. Nós simplesmente fomos. Exatamente. Hoje em dia viajamos de maneira diferente, eu adoro ter tudo organizado, plano A, plano B, caso o plano A tenha algum problema e tal, e não sei o que mais. Pronto, mas na altura fomos simplesmente. Sim. Bangkok, primeira paragem. Na altura, desculpa, nem sabíamos como é que funcionavam os vistos, o que é que eram vistos. Exatamente, foi mesmo simplesmente assim. Simplesmente fomos. A agência na altura tratou-nos tudo, quem quiser saber mais informações, Ronda Tour, não é? Sim. Ronda Tour, se quiserem, podem ir, é de confiança. Mas pronto, contextualizando. Primeira paragem, Bangkok, incrível, fomos lá. No início foi difícil habituar-me à comida, achava aquilo um bocadinho nojento, mas depois, meninas, hoje em dia... Olha, mostrar já a Catarina de 2018 o que nós fizemos na Índia. Ui, meu Deus, acho que ela não tolerava. Não, tu nem... Tu tinhas nojo de comer numa banca de rua o pad thai? Sim. Imaginem, malta. Fogo. Primeira... Eu ali a morfar, ali... Primeiro restaurante ela... que fomos,
Fomos mesmo a um restaurante. Aí, ratos aqui. sim, a primeira paragem que fomos foi a um restaurante, tudo bem. Segunda noite, ainda para mais, à noite, fomos a um night market em que tinha Em comida de Bangkok, rua, não sei o quê, e aquilo era Muito tipo fixe. mesas corridas na rua, tudo às escuras. Era só tailandeses ali. Sim, só tailandeses, É. comida e tal, e eu pensei, não, eu não consigo comer aqui, de certeza que vão passar ratos nos meus pés, eu estou de Malta, sandálias. não vimos ratos aí sequer. Pois não, mas era a minha ideia, malta. Yeah. Imaginem, Era a ideia, eu sim. acho que realmente fogo, a Catarina dessa altura, a Catarina de 18, nunca na vida, Também para ver o que crescemos, não é? sim, pensaria muito que. diferente. Também fomos evoluindo, não é? Sim. E nunca na vida ela pensaria que hoje em dia, 2025, tinha viajado pelos países que viajou num estilo e registro de viagem completamente distinto. Sim, verdade. Cena. Olha, nunca de tinha nada. pensado sobre isso. De nada. De quê? Não tens nada a agradecer a mim? Porquê? Pois foi graças a mim que começaste a viajar. Pensei que era que tinhas pago. Eu estava assim. Não, isso era bom sinal. Mas pronto, então contextualizando e voltando então à situação de Bangkok, nós viajámos por Bangkok e depois a seguir fomos para o aeroporto para apanhar o voo de Bangkok para Shanghai. By the way, malta, Shanghai é um sítio incrível da Tailândia. Muito fixe, é o norte Muito da Tailândia. sim, Outros sítios, mas gostamos da Tailândia. Exatamente. Chegámos ao aeroporto, apanhámos um táxi desde do hotel até o aeroporto, chegámos ao aeroporto, Rô. O meu telemóvel. Malta. Não havia telemóvel. Não havia telemóvel. Eu, Rô, onde é que tens o teu telemóvel? Deixei o telemóvel no táxi. Sem muita certeza. A questão foi, não sei onde tenho o telemóvel, eu lembro-me de sair do alojamento com o telemóvel na mão e ele, puf. E o que é que acontece? Nós não tínhamos o contacto do táxi. Porquê? Porque foi a agência de viagens que nos marcou o transfer. E nós assim, na altura tu até ligaste para a agência e deram-te o contacto, não foi? Sim. Na agência foram incansáveis, eles ligaram, na agência ligaram para o hotel ligaram para o táxi. Exatamente. Foi assim uma ponte manhosa. Qual é o problema dos táxis na Tailândia e em Bangkok? O trânsito. E não Também. só, há outro problema. Que é? Eles são todos iguais. Sim, mas pronto, se Todos calhar- iguais. São todos escuros, vidros escuros, todo o modelo, o mesmo modelo de carro. Nem sei qual era o modelo, parece um Toyota Não qualquer. sei, mas- Mas pronto, são todos iguais, malta. Ou seja, a Catarina foi lá dentro, tratar do check-in. Sim, mas espera aí, deixa-me contar então a história, porque senão vai perder a piada, amor. Ok. Ok? Força. O Raul depois então liga para a agência para tentar encontrar o táxi. Porquê? Porque o táxi já tinha ido embora, aquilo estava um trânsito caótico e nós já estávamos atrasados quando chegamos ao aeroporto. E o Raul assim para mim, vais fazendo check-in? E eu, vou fazendo check-in como? E ele, não sei, desenrasca-te. Ela me fala inglês. Não falava inglês na altura, e ele desenrasca-te, faz o check-in, que eu vou lá fora esperar que o táxi volte, porque estava um trânsito caótico, o táxi tinha que dar a volta, voltar ao aeroporto e tal. E eu, ai meu Deus do céu, e eu assim, Rolo, espero por ti. E ele, não esperas, senão vamos perder o voo porque não vamos ter tempo, porque já estamos atrasados. Eu vou tentando fazer o check-in naquelas maquininhas de... Ainda por cima foi a primeira vez que vimos essas máquinas automáticas de check-in. não é? Check-in automáticas, É não sei o quê. Só qual era o problema? Tínhamos que despachar as malas, tínhamos mesmo que ir para... As malas, lembra-se das malas? As tais malas, exatamente. Tínhamos que despachar as malas e tínhamos que então ir lá a um balcão com a senhora. E eu assim, para fazer o check-in, e eu check-in? E ela faz o meu check-in, eu dou os documentos e depois dou os documentos dela. E ela a perguntar, sim, mas onde é que está a pessoa? Eu não vou fazer o check-in enquanto não tiver a pessoa. E eu, boyfriend, phone, taxi. E ela, tipo, ela a pensar, tu és estúpida, é mesmo burra. Muito E, bom. e depois Boyfriend, phone, taxi. era o que eu sabia dizer, amor. E depois, imagina, malta, eu fiquei tipo mesmo sufocada, mesmo aflita, tipo, eu não sabia o que fazer. Eu lembro de chegar lá dentro, ela estava aos berros e depois disse-me, tá, tudo. Sim, e depois eu assim, completamente aflita, e a mulherzinha deve ter tido tanta pena de mim, mas tanta pena de mim que ela, ok, vou fazer o check-in dele. E eu assim, graças a Deus, porque eu não conseguia ter uma conversa com a senhora.
Sim, desenhas com, porque ela deve ter pena de mim, de certeza, deve ter tido pena de mim. Não. Porque, malta, Ela percebeu. foi uma Ela situação muito complicada e depois eu, quando entro em stress, eu bloqueio, não é? Eu normalmente sou assim. Sim, é a minha parte da viagem, não é? Porque eu não consigo lidar muito bem com stress, com pressão, mas pronto, malta, depois tudo correu bem, ele veio e ele conseguiste fazer, e eu sinto aqui o teu bilhete, tens o check-in feito. E eu, como assim tu conseguiste fazer, tu desenrascaste? E eu, claro, menino! Eu não duvidei assim tanto. Eu na altura eu acreditei mais em ti do que tu, não é? Sim, mas eu na altura não falava mesmo nada em inglês. Tipo. Ele só tem que perceber. Mas pronto, malta, depois conseguimos então entrar no voo e fomos para um dos melhores sítios da Tailândia, Chiang Rai. Anotem, Sim, anotem. acabou por correr muito bem. E agora, esperem aí, deixem-me voltar aqui assim ao meu planeamento do podcast. Este foi então o nosso primeiro choque inicial em viagem, foi este. Em Assim, choque foi mesmo na tua aterragem em Bangkok e levaste com aquele... Choque cultural. Choque cultural, ok? Com o clima, com o barulho, o cheiro... Exatamente. E depois, pronto, a primeira peripécia de sempre, acho que foi essa. E eu perder logo o telemóvel num táxi. Os táxis já eram todos iguais. Depois eu lembro, eu estava cá fora a fazer sinal para o táxi certo, que eram todos iguais. Eu só estava assim, tipo... Mas pronto, amor, correu bem. Toda a gente olhar de lado para mim com quem? Olha, maluco ali. Correu bem, é o que importa, não é? Sim, correu bem. E ao longo assim da nossa jornada pelas viagens, que já vão lá há alguns aninhos, desde então de 2018 para cá, tem surgido assim algumas peripécias, algumas histórias engraçadas que depois acabam sempre bem, mas na altura causa assim um bocadinho de stress e muitas das vezes algum desconforto, que é o caso que eu vos vou partilhar agora convosco, que é lua de mel. Espera aí. No final era fixe de partilhares como é que funciona mais ou menos a nossa dinâmica para programar uma viagem. Ok. Não sei se está aí no teu roteiro, mas... Sim, por acaso tenho isso. Tá. Sim, Sorry. portanto, a seguir falamos. É sinal que tu não fizeste o trabalhinho de casa que foi ver... O meu trabalho é aparecer. Estou a ver que sim. E brilhar. Balu não é para comer o tripé. Sim, malta. Gatos. Gato outra vez. Vocês já sabem. Então pronto. Vou então voltar à nossa lua de mel. Quando se pensa em lua de mel, o que é que se pensa? Paraíso, resorts, comer e beber, sol, praia, Para já não fazer nada. Está mal já aí, não é? Resorts não é connosco, malta. Ok, mas quando tu pensas em lua de mel, sim, normalmente é essa imagem que te vem à cabeça. É Maldivas e coisas assim do género. Catarina marca lua de mel, eu assim para o rolo. Eu lembro na altura, eu estava super atarefado com o trabalho e assim, e ela só me dizia, marquei uma coisa incrível, e caraças, vamos ali, não sei o que, vai ser incrível. Eu só disse a ele. E não sei o que, eu, ok. Pronto. E eu, faz o Raul. Tens carta branca para Exatamente. O Raul não soube praticamente nada da nossa lua de mel até estar na lua de mel. E ele basicamente só sabia os destinos. Eu assim para ele, amor, nossa lua de mel vai ser incrível, vamos viajar durante um mês seguido. Nós viajámos durante 30 e poucos dias. Sim. Eu assim, inicialmente o nosso plano de lua de mel era conhecer a África do Sul, Madagascar e possivelmente Maurícias, mas depois acabámos por abortar porque havia alguns stresses em Madagascar. Balu! Gato. Havia alguns stresses em Madagascar e então tive que mudar os planos e optei então por fazer Tanzânia e Seychelles. Sim, Tanzânia, Zanzibar, Seychelles. Sim. Zanzibar pertence à Tanzânia. Mas... Sim. E então o que é que eu pensei? O que é que poderíamos fazer em 30 e tal dias de lua de mel? Pensei eu. Safari. Sim, safari. Um safari. Fixe, Incrível. malta. Safari é fixe. Safari é fixe, não é? Porém, eu estive a ver os valores para fazer safaris e eu não concordo com estes valores. Caro. Não concordo, não vou pagar. Porque ainda para mais íamos estar um mês e tal de lua de mel e eu não vou estar aqui a gastar dinheiro como se fosse lixo. O que é que eu pensei? Deixa-me pesquisar aqui outros tipos de empresas Assim, quem estiver a ouvir isto, até parece que tu na lua de mel não gastaste dinheiro como se fosse lixo. Sim, eu depois cheguei ali a Zanzibar e foi pum. Sim, malta. É que quem ouvir isto assim até parece, eles andaram na lua de mel e não sei o quê. Não, malta, nós não andámos sempre em sítios rotos. Mas foi só este. Chegámos a pagar 800, 900 euros por noite, sim, na lua de mel. Eu não sabia, como é óbvio, não é? Sim, ele não soube nada. Ele sabia que o dinheiro saía da conta, agora para o que é que era? Se era para uma noite ou se era para 20 noites, não sabia. Pois.
Pronto. Mas ele dá-me carta branca, ele sabe perfeitamente que pode contar comigo para organizar as melhores viagens da vida dele. E então eu assim, não vou gastar tanto dinheiro num safari, eu quero fazer um safari, mas não recuso-me a pagar o valor que estou a ver aqui assim na net. E então eu estive a pesquisar e encontrei realmente uma empresa local que fazia safaris muito, mas muito mais em conta do que a maior parte do Isso devia ser já um sinal. Não, porque eu sabia quais eram as condições que íamos. Oh, está bem, mas... Eu vi fotos e não sei o quê. E eu assim, pronto, vai ser este, vou reservar, está feito. Chegámos a Arusha, exatamente, aterrámos em Arusha e o safari iria começar em Arusha, então por isso é que viajámos para lá e depois vinha-nos então o Jeep buscar-nos ao alojamento que nós tínhamos ficado para iniciar então o safari de 4 dias, não foi? Sim. Posso contar já a minha versão, já aí nesse dia? Ou melhor, Podes, a viagem. Okay. Malta, imaginem que vocês estão no meu lugar. Okay? Vocês não sabem nada, só sabem assim, olha, vou fazer um safari, ok? Pronto. O dia começa, nós vamos ter com o Jeep, é um Defender, fixe, e eu olhei para o Jeep e eu, todo contente, fixe, um Jeep fixe. Amor, olha, volta atrás. Banana Farm. Está bem, caga no Banana Farm. Safari, é o que interessa. Eu posso ser caga aqui, não sei, já sei hoje, pronto, 2 vezes. O que é que eu ia dizer? Fogo-se, já não sei. Viste o Jeep, o Defender? O Defender, fiquei todo contente, o Defender, tipo, parecia que estava num filme, não é? Num Jeep, num Defender para o meio da savana, top. Nós entramos, tudo bem, arrancamos. Do nada, nós parámos assim numa aldeiazinha, tipo, a aldeia só tinha a estrada principal e depois não tinha, era só barracos à volta, não tinha nada, tipo... sujidão, pobreza, tipo, mesmo muito mal. Até que nós estamos lá à espera e vem um bro lá dentro, assim, a correr com um saco de cama, assim, na cabeça. Nós, assim, a abanar e caralho. E eu olhar para aquilo e eu, pá, que é isto? E eu assim, deixa o saco de cama para o nosso guia. E ele, pá, é o saco de cama do nosso guia, de certeza. E ele a tirar aquilo para dentro do Jeep. E nós, pronto, é a dinâmica deles, siga, vamos. E foi, e ele arrancou e siga. Não se esqueçam deste saco de cama. Exatamente. Sim. Então pronto, malta, chegámos à Arusha, como estava a dizer, e o Rô, pronto, onde é que vamos dormir? E eu, vamos para um hostel. E ele, para um hostel? E eu, sim, então, tipo, estamos aqui em Arusha. Tu vais mesmo contar sobre o Banana Farm? Ok, pensei que ias direto ao Savana. Não, que é para contextualizar a nossa lua de mel. Não, pensei que ias contar só o episódio do... Mas pronto, malta, não se esqueçam de saco de cama. Ele vai ser útil no final desta conversa. Chegámos ao Banana Farm, que era o nosso hostel, by the way, incrível, muito barato, aquilo era tipo 7€ por noite. Incrível. Que é para compensar os 800, 900 que pagamos nos outros sítios. Incrível. Sério, incrível, para ser um hostel era fixe. Não. Era um quarto privado, malta, era um hostel mas com quarto privado. Malta, aquilo não tinha água quente. Não tinha luz. Aquilo não tinha luz. Não tinha internet. Não tinha internet. Porra! Ao ponto de, malta, de nós chegámos de lua de mel, não é? Era incrível, nós não tivemos tempo de comprar. A malta era logo, fixe. Sim, não tivemos tempo de encontrar logo um cartão com dados móveis e porque imagina, nós chegámos a Arusha, ficámos nesse hostel e no dia seguinte de manhã cedo partimos logo para o safari e então não conseguimos comprar o telemóvel. E eu normalmente partilho todas as minhas viagens e o pessoal já sabia que eu estava de lua de mel. Quando eu, tipo, muitos dias depois, tipo 5, 6 dias depois, tive internet, só tinha mensagens do pessoal a perguntar: está tudo bem, Catarina? Onde é que tu estás? Está tudo bem? Tu não partilhaste nada? Está tudo bem? E pronto, então nós chegámos lá e eu, pronto, este vai ser o nosso primeiro alojamento. E ele, um hostel na nossa lua de mel. E eu, sim, é giro, tem boa pontuação, é aqui que vamos ficar. Aquilo era um hostel tipo numa quinta de bananeiras e que dava para ver tipo lá o Kilimanjaro e outras coisas. Era giro, era engraçado. Era. Porém, não havia água quente, não havia eletricidade, não havia internet. Mas era incrível, havia cerveja barata, a comida era muito boa. Sim, a malta era fixe. A malta era fixe, sim, tipo, era só ocidentais. Era muito, muito fixe. Dia seguinte, Arusha. Safari. Que é a história do Jeep. Exatamente, apanhámos o Jeep, não sei o quê. Sacamos. E o Rolo assim, pronto, e onde é que tu vamos dormir? E eu, amor, vais dormir em tendas. Nos safaris as pessoas dormem em tendas. Mas eu acho que a ideia dele era aquelas tendas com ar-condicionado. Não, a minha cena era uma tenda, ok, mas era uma tenda fixe. Sim, num sítio fixe e tal. É lua de mel, tipo safari, está a ver?
não é? E olhava à minha volta, toda a gente quer que nos safaris. Exato. Ela, antes da viagem, estava a fazer pandanus de roupas e assim. Eu pensei, olha, esse sítio fixe, não é? Ela estava em roupa de propósito para fazer as fotos no safari, não sei o quê. Vai ser um sítio fixe, de certeza. Problema, malta. Fizemos o primeiro dia e tal, vimos logo leões, um monte de hienas, elefantes, nananana. Chegámos à noite e ele sempre, o nosso guia, vamos agora para o alojamento, não sei o quê. Nós tínhamos um cozinheiro privado, atenção, malta, que cozinhava muito bem. Começava muito bem, não havia mais nada no raio de 300 km. A sopa era muito boa. Era. Chegámos lá e ele assim, pronto, vão montar a vossa tenda. Onde? Aquilo era um acampamento público. Normalmente o pessoal que vai de lua de mel fica em acampamentos, nos lodges, assim, nos lodges, acampamentos privados, não sei o quê, com aquilo tudo bonitinho, água quente e coisas assim e tal. Chegámos lá e ele, pronto, vou montar a vossa tenda. Malta, era literalmente aquelas tendas que se compra Na Decathlon, as mais baratas possíveis. E ele montou. E o saco de cama? O saco de cama era aquele que o moço tinha ido buscar à aldeia e que atirou. Na verdade havia 2 sacos de cama. Um já estava no Jeep, que tinha um bom aspecto, e depois o outro era esse. Exato. Adivinhem em qual é que a Catarina dormiu? No que tinha melhor aspecto. Chegamos lá e eles, pronto, podem ir tomar banho, ficar ali atrás naquela casota. Aquilo era uma casotinha, estão a ver? Malta, no meio da savana. Malta. Sim. Não sei se vocês estão familiarizados com o tema, mas savana. Há animais, malta. Alguns. Tipo, búfalos, girafas. As girafas são fixes. Sim. Zebras, Elefantes, hienas. rinocerontes. Só viste havia o rabo de um, começou aos berros e ele desapareceu. Hienas, leões. É assim, não é a coisa mais agradável ir à casa de banho à noite. Pronto, e o nosso guia assim, cuidado a irem à casa de banho, porque mesmo atrás da casota da casa de banho tinha búfalos, exatamente. Acho que é o animal mais agressivo da savana. Ele vê-vos ao longe, começa a correr na vossa direção e ele assim, tipo, não façam barulho, não sei o quê, tentem tomar banho com calma, não há água quente. tomar banho com calma. Sim, não há água quente. Terrível. E então nós fomos tomar banho e tal. E eu Para assim, já nem sei porque é que fomos tomar banho. porque estávamos imundos. Não é, porra. Pronto, Não é? fomos tomar banho e a casota tinha tipo uma janela, que era tipo um buraco, em que eu conseguia tipo ver os búfalos. De nada, eu estou a tomar banho e aparece-me um búfalo à janela. Imagina, ela a tomar banho e a cabeça dele assim, pum. E eu, meu Deus do céu. Sendo o animal mais agressivo da coisa. Não é, Sim, não é sim. fixe. Mas eu pensei, não, tenho a casota a proteger-me. Ele não consegue, ele não cabe assim. pela janela. E eu suspeitei quando ele nos diz assim, quando forem dormir, depois tivemos o jantar, depois deste Sim, episódio, sim, não é? sim, sim. E depois o cozinheiro diz assim, olha, quando forem dormir, Guardem as sapatilhas. não me coloquem as sapatilhas cá fora, coloquem dentro da tenda. E eu fiquei tipo, Uai, porquê? porquê? E ele, porque as hienas podem vir, como têm o vosso cheiro, podem comer as sapatilhas. E comem as que elas sapatilhas. comem tudo. E E nós? foi aí que nos veio assim, como assim? As hienas Entram aqui? conseguem então, vir vocês para não aqui, para fizeram a beira, não é? um muro? E depois, claro, nós, inconscientes, nós olhamos à nossa volta, pois, como é que está a vedação? Não há vedação, isto aqui é savana mesmo. É savana. É. Conclusão. Para quem não sabe, eu tenho alguns problemas a dormir, né? Tenho Bastantes. bastante. E há pessoas que dormem em qualquer cenário, em qualquer situação. Até de pé, se for preciso. Eles têm tipo ali um interruptor que faz assim e desliga. Okay? Ela dormiu impávida e serena e eu, à meia da noite, malta, começo a ouvir assim na tenda. E eu, que é isto? E Mas depois, eu acordei. e depois outra vez. E eu fiquei, isto cheira-me Hiena. a bichinho, não é? É bichinho. Depois o cheiro não era fixe. E depois ela começas a ouvir. começou a mandar encontrões. Também começas a ouvir Os risinhos. Sim, os risinhos e ela a cheirar. Assim. E depois ela começa a dar encontrões na tenda e eu, oh, que caraças. Tivemos companhia a noite toda, malta. Yeah. E eu só disse assim, eu só dizia assim, pá, baza daqui, deixem-nos dormir, ou tentar dormir, ao menos. Show, bichos, show.
Tipo isso. Foi assim uma noite. Para verem que ela acordou, ok? Mas pronto, mas depois também depressa como voltou a dormir, porque eu já estava acordado ali a ver a coisa e estava ela a roçar-se na tenda e a cheirar. Enfim. Pronto, malta. Primeira noite então foi isso. Dormimos com hienas. Esse foi um episódio. Não, uma boa, não. E depois, outra coisa que aconteceu, não sei se tu sabes. Na segunda noite? Não é a cena de leão. Ainda nessa noite. Espera aí, ainda nessa noite que foi. Malta, haviam ali 2 engenheiros eletrotécnicos. Que éramos nós. Já sei. E então, malta, como toda a gente sabe, trovoada, ok? Fujam das árvores. Adivinhem onde é que estava a nossa tenda. A nossa tenda, não é? Precisamente debaixo da árvore. Debaixo da árvore mais alta. Pronto. Sim. Era irónico se caísse ali um relâmpago. Sim, porque, malta, nós estávamos na sabana, mas estava uma noite de trovoada, apesar de não estar a chover. Não estava a chover, mas estava a trovejar, estava feio. Mas pronto, eu só olhava para cima e olha, se tiver que acontecer, acontece, não é? Exatamente. Já estão aqui as hienas, já churrasco para todos. Segunda noite. Não ouvíamos barulhos e, por acaso, lembras-te quando estávamos é que não havia cá fora? animais à volta. Sim, não havia animais, não havia nada. E nós estávamos... Nós até nos esticávamos, imagina, vamos dar assim uma volta à volta do acampamento e passear e caraças, não é? Como se não houvesse animais lá fora. Sim. E inconscientes agora, pensando bem. Raul, eu parece que estou a ver ali um animal, parece-me um leão. E eu, tipo... não, Gadracho, os leões não andam aqui, tipo, os leões não vão para a beira de pessoas, não sei o quê, não sei o que mais. Porque os guias diziam-nos sempre, os animais têm mais medo de nós do que nós deles, exceto os búfalos. Ok, e eu, está-se bem. E eu, Rô, tenho quase a certeza... Balu. Está a comer planta. E eu tenho quase a certeza que me pareceu ser um leão. E ele, claro que não, Catarina, não sejas nada, não é um leão. Eu, ok. Fomos dormir e não ouvíamos barulho de animais nenhuns. Estranho. No dia anterior era uma noite incrível. Era tanta hiena, tanto animal, não sei o que é. Tinha girafas lá à beira, tinha zebras. Era uma festa aquilo. De repente estávamos na tenda e eu ouço, pareceu tipo. Como é que se diz? O barulho do que os leões fazem? O rugido, não é? O rugido de um leão. Malta, mas que anda rugido. Vocês estão a ver quando vem um filme, a ver? Aquilo é real. Exatamente. Os leões rugem assim. Eu pensei que aquilo era só nos filmes, mas não. Parecia ser mesmo o rugido de um leão. Eu, estranho. E tu na altura até duvidaste. Eu fiquei assim, porque eu não ouvi esse primeiro rugido. Eu fiquei assim, ei Catarina, que exagero. Exatamente. Pronto. Também, estava um dia fixe. Tivemos o dia todo de um lado para o outro, a noite estava incrível. Nós estávamos ali a passear, na boa. Estávamos a ir para a tenda. Eu estava a fazer outra coisa qualquer quando tu foste para a tenda. Não me lembro. Mas nós não estávamos a ver um do outro e ela rolou e o rugido de um leão. E eu, ei, que dramática, Catarina, que exagero. Já estás a sonhar. E, tem calma. Conclusão. Essa noite não ouvimos barulho nenhum. Não havia encontrões de hienas, não havia barulhinho de animais, não havia nada. Eu não conseguia dormir na mesma, mas não houve nada. Não houve nada. De manhã cedo ouvimos outra vez o rugido do leão, lembras? Este eu ouvi. Ouvimos, aí ele já ouviu. Nós saímos da tenda e o nosso guia, foi o cozinheiro ou foi o guia? Já nem me lembro. Pergunta, sim, ele veio assustado à nossa beira. Vocês ouviram o barulho do leão? E nós, afinal era o leão. E ele, sim, esta noite não houve hienas nem animais aqui no acampamento porque andava um leão a rondar o acampamento. Agora tudo fazia sentido. No fundo, o que é? Malta, é assim, o leão, parece que não, mas é o rei da coisa, não é? Exatamente. E então, pelos vistos, nós tínhamos um segurança privado nessa noite e não sabíamos. Porquê? Porque à volta do acampamento, ainda para mais, havia tipo assim, meio que uma colina. Mesmo tipo atrás. Sim, era uma colinazinha e ele pelos vistos estava ali no... E ele estava ali assim, exatamente. Mas mesmo tipo ao lado, tipo 100 metros. Exatamente. E onde eu tinha o visto na noite anterior, quando tu dizias que não era tipo do outro lado da cozinha, lembras-te do lado esquerdo, e ele estava na colina do lado direito, depois tipo, de manhã cedo. 70 metros de distância. Sim. Para um animal desse não é nada, malta, não é? Incrível. Só quiser. Pronto, se vocês quiserem luas de mel com histórias hilariantes, contratem, por favor, catarinaferreira.pt. Não. Depois, se forem ao Instagram dela, veem os sítios onde nós ficamos e daí para frente, depois fomos a Zanzibar, Seychelles e isto mudou completamente. Exatamente. Mas para quem sai de um casamento, no dia seguinte vai voar. Eu não durmo em voos. Depois
3 dias a acampar na savana. 4 dias, 3 noites. 4 dias, 3 noites a acampar. Malta, foi tipo 4, 5 dias sem dormir para mim. Eu estava roto. Sim, aliás, se vocês forem Não ver dava os mais. destaques do meu Instagram no Safari, vocês vão ver que nós estamos imundos. Depois até há lá um vídeo quando fomos aos Maasai que eu estou completamente imunda, aquela cara, aquele cabelo, Mesmo. sim, porque eu não lavava o cabelo, porque aquilo era água parte dos fria, Maasai. água gelada. Olha, vê se está a gravar. Sim, está. Não ia tomar banho, pronto. Portanto, malta, basicamente a nossa lua de mel foi assim uma história engraçada. Começámos com o auge da viagem e depois fomos relaxando e descontraindo. Mas foi fixe. Mas foi giro. Foi. Muito bem. Pronto, Agora, malta. E vocês estão a ver, não é? Que temos assim bastantes peripécias, temos muitas mais. Estas foram assim só algumas que quisemos falar aqui assim neste vídeo. Depois, se vocês quiserem mais, deixem nos comentários e podemos contar outras que já nos aconteceu. sim, nós temos muitas dessas historinhas. Exatamente. Aliás, a malta, quando vimos de viagem, quer jantar connosco Para saber o que é que aconteceu nesta vez, não sei o quê, nanã. Queres ir contarmos depois? Às vezes na altura não é tão agradável passar para elas. Exatamente, mas É? depois Mas até depois é fixe. engraçado. É. Sim, são histórias que levamos desta vida, não é? Pronto, e então agora, tendo em conta um bocadinho o tema deste episódio, eu quero que fales e desenvolvas como é que viajar fortaleceu ou se fortaleceu a nossa relação. O que é que achas? É assim, eu acho que cada viagem vai acabando por fortalecer cada vez mais a nossa relação. Para já, nós somos colocados à prova, não é? Porquê? Porque nós já passamos por tantas peripécias, não é? Se não nos chatearmos, nem nesses contextos, torna-se difícil depois a coisa correr mal, ok? Por isso, e sim, malta, já nos chateámos em viagens várias vezes, principalmente assim em situações mais agressivas, por exemplo, a das malas, não é? Que estupidez. Não li. E mesmo assim conseguimos dar a volta, por isso sim. E depois quanto mais viajarmos, mais estamos habituados, mais nos habituamos à nossa dinâmica de viajar enquanto casal, não é? Eu acho que se viajarmos sozinhos também já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é? Assim, eu não sei se vocês sabem, mas é incrível viajar comigo. Para a parte dela eu percebo. Agora, viajar comigo é incrível, por isso. Não entendi. Entendi. Mas pronto, sim, eu acho que fortaleceu muito a nossa relação, as viagens. Até porque nós passámos a conhecer muito melhor, não é? Porque Sim. somos colocados tantas vezes fora da nossa zona de conforto, em situações inesperadas, em situações em que nós não temos o mínimo de controlo, não é? Sim. Da situação, que nos acabamos por conhecer muito melhor. E nós às vezes conectar-nos. por um olhar e assim já sabemos o que é que o outro está a pensar. Exatamente. E, por exemplo, há certas situações que eu já sei que sou eu que tenho que tratar, que já não é ela nem chega perto. O contrário também acontece. Tu és mais antes da viagem até, não é? Sim, sim. O pré-viagem é Para tudo quem não sabe, comigo. ela faz tudo. Tipo, roteiro, voos, tudo. Antes da viagem, seguros, tudo. E eu fico responsável só pelos dados móveis, Exatamente. E é isso. isso, não é? Sim, basicamente. sim, dados sim. móveis, dinheiro e assim. Pronto. Mas depois, durante a viagem, eu tenho um papel mais ativo, porque que é estas situações mais chatas, normalmente sou eu que vou falar com as pessoas, regatear preços. Malta, sabem aquelas fotos bonitas que ela tem no Instagram? Há um gajo por trás que atira, há um gajo que anda com material todo nas costas, há um gajo que anda com malas de 23 kg mais 18 aos ombros. Isso era antes, agora já não. Agora já não, mas quando a princesa está cansada, lá vai ele. Pois. É muito raro, Rô. É, mais ou menos. Pronto. Mas pronto, malta. Por isso, só para vocês verem, nós ao longo do tempo fomos construindo esta dinâmica de viagens, por isso já sabemos perfeitamente o que é que resulta para eles, o que é que resulta para ela, o que é que resulta para mim. Ela sabe muito bem que no primeiro dia não vale a pena nós fazermos muita coisa, isso foi uma coisa que fomos Melhorando ao longo do tempo. à medida do tempo que fomos viajar. Sim, porque eu no início era aquela pessoa que primeiro dia chego lá e quero fazer tudo! Ela quer ver tudo, quer fazer tudo, quer experiências logo no primeiro dia. E, depois nos outros dias pode não fazer nada, mas no primeiro dia. Exatamente, mas depois comecei a perceber que isso não estava a resultar muito Não bem. resultava, não. Porque o Raul, como tem dificuldades em dormir, ele não conseguia dormir durante as viagens e chegava lá completamente todo de rastros, todo roto.
E então, imaginem, Estava eu ali tipo com uma adrenalina incrível, toda cheia de energia, não sei o que mais, porque eu fico assim, malta, quando eu viajo eu pareço um furacão. Parece um puto histérico. Sim, parece uma criança. E ele morto, e eu, anda, despacha-te, faz as coisas. Sim, porque Sua Excelência tinha dormido no voo, em cima do meu ombro, a babar-me todo, não é? Ali com os olhos revirados, e sim, eu tenho montes de fotos disto. Ela olhos revirados ali, e eu ali só, ou a ler, ou pronto, ou fazer de almofada para ela. Pronto, e então eu comecei a perceber-me que isso não dava, que quando chego lá o primeiro dia tem que ser assim algo mais soft, que é para ele descansar e depois termos uma noite tranquila. E tendo essas noções, eu acho, desculpa interromper-te, mas tendo estas noções, eu acho que vai acabando por fortalecer muito a situação. Por exemplo, eu já sei, eu em viagem, isso é uma coisa que eu faço muito, tu dizes que eu te protejo muito, não é? E eu já sei que em viagem, certos contextos não vai ser fixe para ela enquanto mulher. Percebem onde eu quero chegar? Como assim? Por exemplo, eu muitas vezes estou a prever cenários que tu dizes: "Ei, estás a exagerar, Raul, estás a exagerar, não é nada disso, porra, lá estás tu com os teus filmes." E depois estamos metidos na situação, não é? Tipo o comboio na Índia e coisas desse género. Mas o quê? Tivemos algum stress? Não tivemos stress nenhum. Porque alguém previu a coisa, não é? Não liga-me. Ele é um exagerado. Ela estava com a minha suéte de cabelo para a frente a olhar para o chão. Sim, mas dentro do comboio é super tranquilo. Super tranquilo, mais ou menos, porque tu foste lá para cima e eu fiquei cá em baixo a fazer de segurança. Pronto, malta, mas não sabe, o Raul é muito protetor quando estamos assim a viajar, porque ele acha que toda a gente... Não é que eu vou fazer alguma coisa, malta, eu não faço mal uma mosca, mas... Mas pronto, é o síndrome da proteção. Sim. Mas pronto, muita gente costuma perguntar: mas vocês não se chateiam muito quando viajam, porque estão ali 24 horas, sempre juntos, vários dias, vocês não se chateiam? Sim, há muita gente que nos pergunta isso, não é? E malta, curiosamente, não sei se é pela nossa dinâmica, porque imaginem, eu quando estou a viajar também, eu sou super tranquila, não estresso. Cá sou estressada. Sim, em viagem não, está tudo zen, tudo bem. Está tudo bem, malta. Nós durante a viagem é muito raro discutirmos. Houve uma altura que nós discutíamos mais, que era quando ela fazia estas coisas logo no primeiro dia. Quer ver tudo? Sim. Quase como fosse um checklist. Tá. E mas pronto, acabámos por não aproveitar. Mas além disso, havia outra situação que era para tirar fotos. Os homens percebem que as fotos nunca estão bem para ela, não é? Então ela diz: não gosto desta, não gosto desta, não gosto desta, não gosto desta. E isso às vezes, tipo, é chato, digamos. Agora não, eu já me habituei, que é dinâmica, porque às vezes, porque eu levava aquilo para o pessoal, que é de género, porra, não sabes tirar fotos. Mas depois apercebi-me que é ela. Sim, ela não gosta dela, não é da foto. Exato. E pronto, então um gajo vai tendo paciência. Eu tive que lhe explicar isso. O meu melhor lado e não sei o quê. Eu não gosto. Eu não estou a dizer que não gosto da foto que tu tiraste, eu estou a dizer que não gosto de mim nessa fotografia. É que eu às vezes, malta, eu esforço mesmo quando vou tirar fotos em viagem. O que é isto, esforçar mesmo? É levar montes de equipamento, é andares bué só para teres aquele ângulo correto, é estás ali a ajustar o foco, que agora com a nova câmera já não vou ter tanto stress. Mas pronto, tens que ajustar o foco, é tirar 1000 fotos, vês a luz, como é que está, a composição, e depois de ter este trabalhando todo, elas ficam a mim a ver, não gosto porque aqui a minha ruga, não sei o quê. Ruga, nunca disse isso. Não, tu não tens rugas, é verdade. Mas eu não gosto porque este não é o melhor lado. Eu não gosto porque sobressai aqui, não sei o quê. E pronto. E eu ficava super frustrado, que aquilo dava-me um trabalho. Eu começava-te a dizer: isso é tudo má vontade. Ainda por cima dizia que era má vontade. E eu tinha um monte de trabalho com o raio da fotografia a dizer: é má vontade tua. Mas pronto, malta, isto é que mas depois fomos aprimorando, não é? Sim, só para vos dizer que ao longo do tempo fomos melhorando. Claro. Nunca... Há 8 anos atrás não viajávamos como estamos a viajar hoje em dia. São coisas que, à medida do tempo, uma pessoa vai melhorando, não é? As malas, não é? Sim, as malas, a maneira como organizas os roteiros. Malta, vocês deviam ver a cara da malta dos hotéis de 5 estrelas que às vezes nós vamos olhar para nós a entrar com aquelas mochilas. Sim. Porque hoje em dia já nem temos as malas sequer. Quer dizer, temos a grande lá em baixo, na garagem. Não, acho que já não temos. Não temos, pronto. Também estava toda. Eu rebentei-a toda nesse. Sim, e depois, como eu estava a dizer, as pessoas começam a perguntar como é que nós não nos chateamos, não sei o quê. E no verão passado eu até ouvi na rádio um estudo que é: muitos casais separam-se depois das férias. Porquê? Porque enquanto estão na rotina nem se apercebem o quão mau
Como a relação está, é exatamente, o quão má a relação está. E depois, quando estão muito tempo juntos, aí é que se apercebem que já não toleram um ao outro, que já não estão bem, não sei o quê, e então regressam das férias e separam-se. Nós, malta, se algum dia nos tivermos que separar, não vai ser durante as férias nem após as férias. Será quando não estivermos a viajar. Sim, mas Se eventualmente tivermos muito tempo sem viajar, porque durante as viagens, nós somos incríveis. Sim, não falha nada. Sim. Por acaso, não me lembro até da última discussão que tivemos em viagem, sinceramente. Temos aquelas discussões, mas tipo da chacha. O quê? As birrinhas, as tuas birrinhas. Sim, birrinhas. Sim. Um tópico que eu quero falar agora, polémico. Ok. De certeza que a malta daquele lado vai concordar comigo e sabe que isto acontece. Qual é o problema com as mulheres que levam sempre coisas a mais nas viagens? Já não levo. Não leva. Malta, vou-vos dar um exemplo muito prático. A senhora minha marida adora estar bonita, não é? Ela já é natural, mas às vezes gosta de levar uma maquilhagem. Malta, não sei se os homens que estão a par disso, mas uma maquilhagem para elas é todo um estojo assim gigante, que aquilo pesa mais do que a mochila toda. A mochila dos homens, ok? Só uma coisinha assim dela, porque aquilo tem boiões, tem pincéis, tem um monte de coisas que eu não faço ideia que aquilo é. Pronto. Aquilo pesa, malta. Parece que não, mas ao fim de uns dias aquilo pesa. Mediante o contexto da viagem eu agora já não levo. Por exemplo, não levei. Deixa-me acabar. Não te comeces a defender. Não levei para o Nepal. Não levei para a Índia. Tem calma, deixa-me falar. Qual é o único momento, normalmente, em viagem, que a senhora minha esposa usa essa maquilhagem toda? O único momento. Único, malta. Único. É no aeroporto do Porto, quando está à espera do voo para irmos. Houve várias viagens em que o Raul teve que andar com aquela porcaria às costas, que é viagens de tipo 15 dias, 16 a 7 dias, e andar com a porcaria da maquilhagem às costas, e a sua excelência só usou a maquilhagem no aeroporto do Porto, quando para fazer o voo. Para fazer um voo. Chegou lá toda toda... Enfim, parecia um caco. Toda que é menina. Depois tu estás a dormir, como dormes nos voos. Não venhas. Não há hipótese. Um voo tão grande, chegas lá em cacos sempre. Pelo menos eu chego. Ela fica sempre maravilhosa. Mas depois vamos para sítios em que tem um clima tropical, ou muito quente, calor. ou então muito frio, ou então... E maquilhagem, eu não sei, mas eu, se fosse mulher, não era a última coisa que fazia. Sim, é desconfortável quando está muito calor usar maquilhagem. É? Sim. Okay. Por isso que eu agora já não levo. Estou-te a dizer, não levo. Alguma vez maquilhei no Nepal ou Raul? Está bem, Nepal, Índia, mas se fosses, sei lá, para Zanzibar e assim eras menina para levar outra vez. Depois eu vou jantar à noite. Estão a ver? É isto. É isto. Depois chega a altura, ela não faz nada disto, porque está um calor do caraças, está um tempo úmido e pronto. Mas pronto, malta, é engraçado. Então, isto são o tipo de chatices que nós temos durante as viagens. É mais isto. E como isto há muitas coisas, que é malta, ela à medida que ganha experiência em viagem, em vez de levar menos roupa, não, leva cada vez mais. Até parece. Amor, as pessoas de certeza que vão perceber. Imaginem, ele não leva roupa nenhuma. Claro. Nenhuma. Qual foi uma viagem, tipo, tu não levaste praticamente nada? Não é praticamente nada. Eu levo 2, 3 t-shirts, um casaco, uma camisola, uns calções. Let's go. Então, eu estou para a viagem, normalmente vou para o lodo. És um badalhoco, então? Um badalhoco não, que eu lavo a roupa. Ainda por cima a minha roupa é fixe. Levo aquela t-shirt da Patagónia, levo lá de merino. É de lá de merino. Levo lá de merino, aquilo não deixa cheiro, é próprio para lavar, pronto. Ela não. Ela, imagina, as nossas mochilas, 80% da roupa tua, aquele 20% ali é para mim. Eu vou explicar. No fundo é como se fosse a cama do casal. A malta sabe, não é? O homem ocupa sempre 1/6 da cama, o resto é da mulher. Ok. As mochilas são iguais. Pronto. Eu vou explicar, malta. Ele gosta de fotografar, mas não gosta de ser fotografado. Eu gosto de ser fotografada. Ele pode estar sempre com a mesma roupa, que ninguém vai saber que ele está sempre com a mesma roupa. Eu não posso estar sempre a tirar fotos com os mesmos looks, senão as pessoas vão pensar, olha, é uma badalhoca. Não tem mais roupa. Muito bom. É uma badalhoca. Não tem mais roupa. Pronto.
Meu Deus. Percebes? As pessoas vão compreender. Aliás, tu tens Ou muita compreender sorte. porque não são elas que levam a mochila. Aliás, tu tens muita sorte em viajar comigo. Porque ao que eu sem vejo dúvida. no meu Instagram, há pessoas que. Porque não tenho um marido como eu a dar-lhes na cabeça antes da viagem, de certeza. Há pessoas que. É que olha, ela faz a mala com muita antecedência. Eu não, eu já é foi no mais dia. assim, já foi mais, agora já não é tanto. Eu é no dia porque, pronto, são umas t-shirts, calções, umas calças assim. Ela não, com muita antecedência. Então, às vezes estou em casa e já estou a olhar para a mochila e eu vou ter que carregar isto tudo. Mas pronto, malta, é engraçado. É engraçado, é? Sim, eu adoro Piada de viajar, caraças. Eu adoro andar com mochilas pesadas nas costas. É isso, é giro. Pronto, e agora se calhar Mas antes mochilas que malas. Exatamente. E agora então, para terminar e recapitulando um bocadinho de forma mais sistemática, que é Estruturada, não é? estruturada, assim, a nossa rotina de viagens. O que é que nós fazemos, o antes, o depois. É melhor dizeres tu, não é? É, Tu pronto. tratas do antes, não sou eu. Então, primeiramente, o que é que nós costumamos fazer? Escolher um destino. Normalmente eu escolho, ele concorda. Sempre fazendo parte do processo de decisão. Ela pergunta-me assim: Raul, preferes este? Preferes A ou B? Malta, ela já marcou o A. É só para eu depois não dizer, eu nunca estou no processo de decisão. Não, eu estou sempre no processo de decisão, só não decido. As pessoas vão pensar que eu sou uma egoísta assim. Mas-me, amor, desculpa lá, mas Não. pelo que eu estou a ver, todos os casais são assim. Vocês, que vestido é que preferes? O A ou o B? Nós dizemos o B, vocês já estão no A. Não, imagina. É só para nos incluir, vá. Não é que eu tenha grande. Não, imagina, eu faço isso porque eu já te conheço muito bem, nós já estamos juntos há quase 14 anos. Então, como eu já te conheço tão bem, eu sei perfeitamente que a minha escolha vai de encontro aos teus interesses também. Que remédio. Percebem? Sim. Isto é o que eu digo, é Como que o se eu tempo a tivesse a pessoa vai. hipótese de Com o tempo. contrariar aqui a. Seja assim. Pronto, então, escolho o destino e depois começo logo a ver voos, alojamentos. Antes dos alojamentos, primeiro vou estudar sobre o país. Por exemplo, Índia. Eu queria ir à Índia, mas depois fui ver primeiro qual era o roteiro que eu queria fazer para ter em conta quais eram os alojamentos, então, onde é que eu os ia marcar. Sim, é nestas fases em que eu só digo que sim. Tu simplesmente nem sabes. Sim. Sim. Siga. Ele só vira-se para mim e diz: requisito, tem que ter uma cama, um quarto privado, casa de banho de preferência privada e não partilhada. Sim, sim. Porquê? Porque já ficámos em hostels e o rolo não se deu muito bem. Então, Malta, é assim, eu não tenho nojo nem nada, assim, é mesmo, eu não consigo dormir. É só sim, isso. tenho dificuldades em dormir, É. então tento ao máximo ficar em quartos privativos. Mesmo que sejam hostels, há hostels, malta, que têm quartos privativos e depois com casa de banho partilhada. Fixe, yeah. Sim, sim. É só que- E nós já Vou ficámos agora. assim em Nova Iorque, já ficámos Na assim. Suíça ficamos assim, não é? Em Grindelwald. Não, mas na Suíça não era quarto privado, era partilhado. Era partilhado, era sim, partilhado. Sim, sim. Já ficámos assim em alguns sítios. E tem resultado bem para já, que é não pagamos tão caro quanto um hotel, temos quarto privado, só temos a casa de banho partilhada, mas nunca tivemos nenhum problema. Sim, é tipo um balneário, exatamente. Tranquilo. Sim, mas continua. Tu marcas as coisas todas, marco as coisas todas, seguro de viagem, malta, é muito importante. Sim. Se vocês quiserem também marcar o vosso Principalmente seguro, fora da Europa. exatamente, se vocês quiserem marcar o vosso seguro de viagem, podem entrar no meu Instagram, catarinaferreira.pt. Eu tenho lá o linkzinho para a IATI Seguros e vocês conseguem 5% de desconto. Não se esqueçam, malta. Malta, 5% é muita fruta, principalmente se for uma viagem grande. Exatamente. Viagens, Vale a por pena. exemplo, no Nepal Ok. e assim, em que o seguro tinha que ser extremamente rigoroso, faz uma grande diferença. Ou então, Estados Unidos também é Sim, o também valor é puxado. elevado, exatamente. Pronto, basicamente faço tudo isso, organizo o roteiro, faço uma pesquisa infindável no TikTok para saber os melhores spots, os melhores restaurantes, onde tirar as melhores fotos, onde ver o melhor pôr do sol, onde ver o melhor nascer do sol, tudo e mais alguma coisa, e vamos. O rolo chega lá e tem Calma, que o rolo ainda faz trabalho antes. escolhes Eu vejo os dados móveis, os dados móveis vejo e coisas de dinheiro. Há uma coisa que também sou eu que faço normalmente, Que é o quê? que é história do local e história do local. curiosidades sobre os locais, é mais isso. Sim, mas isso também já vai no meu Mas também roteiro faço muito isso lá também. muitas vezes. Pronto, chegamos lá e já temos os hotéis todos tratadinhos, Sim. os restaurantes todos escolhidos e depois nós chegamos lá e eu ainda pergunto: Raul, o que é que queres comer? Escolhe tu.
malta, sempre que há escolhas, têm que ser elas. Vocês sabem porquê? Porque normalmente num restaurante, imaginem, o que é que eu quero comer? E quando sou eu que escolho, eu escolho uma coisa fixe para mim, uma coisa que eu sei que vou gostar. Mas ela inventa sempre. Sempre. Até parece. Okay? Ela vai inventar sempre. Então, o que é que o Raul faz? Eu escolho exatamente igual a ela. Porque se for eu a escolher uma coisa fixe para mim, ela vai pedir para trocar os pratos. E isto acontece sempre. Não é? Sempre. A única exceção foi em Zanzibar, aquela louca por marisco. Ok? E pronto, escolheu marisco e marisco e marisco e marisco. Pronto, foi o que ela comeu durante 15 dias. Foi marisco. Agora, em todo o resto do mundo, eu sempre escolho uma coisa fixe para mim, ela inventa. E depois ocorre-se a troca dos pratos, porque ela diz, eu prefiro o teu. E faz aquele ar de... Coitadinha. Sim, de cãozinha abandonada, não é? E pronto. E eu troco. Não, o objetivo é dividirmos. É uma divisão esquisita, é essa, mas tu comes tudo e depois eu fico assim a olhar, olha. Até parece. As pessoas vão pensar que eu como muito. Mas comes o meu prato? O prato que eu escolho, um prato que normalmente está muito melhor que o teu. Pronto. Pois. Mas pronto, sendo assim, então, ele nunca escolhe nada. Ele pede sempre para eu escolher. Não vale a pena, malta. Não escolham. Quando é assim, vocês não vale a pena escolher. Porque depois tu dizes que não é? Se um homem diz que não, a coisa da comida, aí. Atenção, malta, nós não nos chateamos em viagem porque eu já sei estas coisas, não é? Regras básicas dos casais, não é? Os homens não decidem, os homens não dizem que não, os homens dizem que sim a tudo. Não há que me dar errado. Estou a gostar. Estou a mentir? Às vezes. Não estou nada. Às vezes gostas de contrariar. Mas depois desiste rápido. Às vezes gostas de contrariar. Mas pronto, malta, basicamente é isso. E depois, eventualmente, algum stress que haja lá é o Raul que vai resolver. Ou então para regatear, porque eu não tenho jeito nenhum para regatear. Tem pena. Tenho pena das pessoas. Fotos, regatear, falar com as pessoas, stresses que ocorram. É uma coisa engraçada que é, como dissemos, ela agora fala inglês, não é? E então ela mete-se na conversa. Então é do género, olha a ginástica que eu tenho que fazer, que é, imagina, estou eu aqui, está aqui uma pessoa, está aqui a Catarina, e a pessoa está a falar comigo, e ela, como agora, está numa de falar inglês, então ela diz-me o que é que a pessoa me está a dizer. Em português. Em português. Então eu estou a fazer o exercício de ouvir aquela pessoa e ouvir esta. Qual delas é que acham que tem prioridade para mim? Vai ser sempre esta, porque é a minha mulher, não é? Então às vezes eu estou assim super confuso, porque eu estou a ouvir inglês de um lado e a tradução, às vezes meio manhosa, em português do outro. Então eu fico... Não, eu vou explicar. É terrível. Isto aconteceu... Eu chego ao ponto de dizer assim, amor, eu já percebi que tu percebes, mas cala-te um bocadinho, senão isto não vai dar. Não, eu vou explicar. É que, como eu não falo assim extremamente bem inglês, como o Raul, não é? Nos países em que a língua materna não é o inglês, eu percebo melhor as pessoas do que o Raul. Não sei se vocês sabem isso. Não, porque eu não consigo escutá-las, porque ela está a traduzir. Não, mas... Por exemplo, na Índia, por exemplo, isso é verdade. É verdade, na Índia e na Croácia. Tu não entendias muito bem o que as pessoas estavam a falar, porque imagina, as pessoas não falam o inglês corretamente, e como eu também não falo o inglês corretamente, é fácil eu entender o que eles estão a dizer. Aquele meio Tarzan, estão a ver? Sim. Então, eles falam como eu, então eu entendo perfeitamente. Sun, crime. Até parece. Não é assim agora. Mas está maluco. Não é assim. Pronto, então na Índia aconteceu. Fala muito bem. Eu sei muito bem. Bem, pronto. Então, na Índia acontecia muito isso, que é... Os indianos estavam a falar com ele não percebia e eu traduzia. E amor, ele está a dizer isto. Mas eles também... É assim, na Índia é um caso particular. Porque na Índia eles têm muitos dialetos dentro do país. Okay? Eles não se entendem entre eles. Okay? Então muitos deles, eu falava inglês para eles, eles diziam que eu falava um hindi perfeito. Era um hindi. Que eu estava a falar, my friend, you speak Hindi so well. Diziam eles, eu só estou a tentar falar contigo em inglês, não é hindi. Isto não é hindi, mas pronto. Mal. Até perguntavam se eu era indiano. Sim, mas porque tu aparentas. Eu aparento tudo, pelos vistos. E na Turquia também aparecia. Na Turquia eu era turco, na Índia era indiano, na Tanzânia... Amor, isto é só um elogio porque significa... Seychelles também... É um elogio porque significa que tu te consegues bem adaptar à cultura local. No fundo. Não sei se é um elogio, Catarina. Não sei se é um elogio. Momento de pausa. Não sei se é. Sim. Mas já nunca conseguem dizer o meu nome. Na Índia conseguiam dizer bem, porque Raul é um nome indiano, também volta. Mas pelos vistos é um nome rafeiro, da Índia.
Já a Catarina é o nome de uma atriz. De uma deusa, atriz, sim, caraças. que os indianos adoravam. O Raul, não é? Eu tenho que dizer Raul, para eles perceberem que tem um R, um Rá. Tens que dizer Porque um Eduardo. Rá eles não sabem. Tens que dizer Eduardo, porque ele é Raul Eduardo, malta. É. Pronto, e basicamente então é este o tema de hoje, estas historinhas que viemos contar sobre Sim. as nossas peripécias em viagem, estes nossos desabafos, vá? Malta, digam-nos se gostaram deste registro, se não, como eu vos disse nos outros episódios, nós estamos a experimentar, estamos a melhorar, estamos a experimentar diferentes tipos de conteúdo. Por isso, vocês estão desta vibe mais descontraída, mais de histórias sobre viagem. Malta, nós temos muitas, porque fomos Sim. viajando e as peripécias acontecem, não é? Digam-nos, queremos o vosso feedback. Exatamente. Vão-nos dizendo coisas. Não se esqueçam de subscrever, colocar o gosto, comentar e partilhar, malta. Partilhem o episódio com toda a gente, porque a malta vem ter connosco a dizer: vimos no podcast, não sei o quê, muitos parabéns, não sei o quê. Comentar, partilhar, colocar gosto, miau. Não é, Exatamente, malta. Não Vá se lá, esqueçam não de vos custa deixar. nada. Malta é de graça. Sim, É de graça. E estão a ajudar uns amigos e malta fixe. exatamente. Nós somos malta muito fixe. Somos fixe. Fixe. Portanto, malta, é isso mesmo. Subscrevam, comentem, deixem um like, partilhem se puderem. Se quiserem ver mais coisas no Instagram dela, Exatamente. E que é o... catarinaferreira.pt. Pronto. E não se esqueçam também que o próximo episódio vai ser um tema muito, muito especial para nós, porque estamos prestes a fazer um ano da nossa subida ao Everest. Pois é. Sim. Já passou um ano. Exatamente. Já Boa. Vai ser passou o um ano. próximo? Vai ser o próximo, sim. Boa. Ok. Porque no dia 8, 9 de maio, dia 8 de maio fazemos um ano que chegamos ao Base Camp. Portanto, foi uma das aventuras mais esperadas da minha vida, uma das viagens mais especiais de Era sempre. um dos sonhos dela. Exatamente. E nós vimos cá contar-vos tudo o que aconteceu, como é que organizamos, nossas aventuras, quanto custou. Esse episódio é capaz de ser mais longo que este. Se calhar fazemos parte 1 e parte 2. Eventualmente será. Depois vemos. Porque é muito longo, foram muitos dias, temos muita coisa para contar. Se calhar não, a malta quer-nos é ouvir. Se for de 5 horas eles vêm. Fácil. Não, é duro. Mas eles vêm, de certeza. Mas depois, malta, quando nós gravarmos, depois logo se vê. Se calhar até pode ter só 1 hora. Ainda não vamos sei. decidir isso. Ainda vou estruturar o guião para depois, Uma hora então. é difícil para uma viagem dessas. Sim. Eu vou estruturar o guião, mas pronto, malta. Spoiler então do próximo episódio aqui no podcast. Por favor, não se esqueçam de comentar, like, subscrever e nós vemos no próximo episódio. Tchau, malta. Tchau!